Hoje tem um assunto muito quente circulando em muitos grupos, e Telegram, ucraniano, russo, e diz o seguinte, olha, a mobilização russa, ela não termina aqui. Haverá outra mobilização, ou há a perspectiva de que existam outras mobilizações ainda no curso do mês de janeiro. Agora, isso propiciaria uma condição de mudança, de iniciativa, porque você tem um certo impasse em relação à iniciativa nesse conflito. Fato é, e vocês sabem muito bem que eu tenho uma postura muito clara, Vera, muito obrigado igualmente para você e para todos que nos desejam votos de Feliz Ano Novo, que a gente não se envolve com essa coisa torcedora, até porque ela é muito tosca, né? Ela é muito tosca. Você pode observar, por exemplo, que a Rússia tem interesses com o Irã, mas nem sempre o interesse do Irã é igual ao interesse da Rússia. A Rússia tem interesse com a China tem interesse com a Rússia, mas eles têm alianças que independem, muitas vezes, dessa aliança maior. Então não é... Porque as pessoas que fazem torcida, elas imaginam o seguinte, olha, se o Irã está com a Rússia, tudo que o Irã disser será relativo ao interesse da Rússia. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A coisa não funciona dessa forma. Então, o que eu vejo, na realidade, é que é assim o impasse no campo de batalha. Da mesma forma que você pode verificar que há a destruição da infraestrutura de energia e distribuição da Ucrânia constante, persistente, já se vão aí quase 2 meses e meio, mas, por outro lado, existem ataques contra esse, como esse de Makivka, que vitimou um grande número de soldados russos. Então, existe um impasse no campo de batalha. Não existe essa coisa torcedora, essa coisa... eu acho que esse aqui é o bonzinho, esse aqui é o malvado. Não da minha parte, vocês não vão ouvir isso aqui. Apesar de muitas vezes as pessoas confundirem e acharem que, pelo fato de nós estarmos fazendo um determinado relato, que você está fazendo uma torcida. Eu não faço, até porque eu acho patético. Desinforma. E tem muita coisa que a gente não conhece, tá? Tem muita coisa, João, porque a gente não conhece, que são aí os subterrâneos desse conflito. Eu tenho a visão de que exista, e eu falava isso desde o início dessas hostilidades, uma grande disputa que vai muito além dessa coisa, mas a Ucrânia é na OTAN, desnazificar a Ucrânia, desmilitarizar a Ucrânia, vai muito além disso. Há uma disputa de grupos por metais raros, por petróleo, por gás, e naturalmente pelo espaço geográfico que constrói essas novas rotas da seda, aí a ideia do Belt and Road, isso não tem a dúvida nenhuma. Esse é o grande conflito. É grana, é poder político, poder econômico, que muitas vezes estão muito misturados um com o outro, e, na realidade, as pessoas às vezes se envolvem com uma perspectiva torcedora, achando que há uma perspectiva de bem contra o mal aí envolvida nesse conflito. Eu não vejo dessa forma. E vou repetir, e cito o exemplo do Irã, e cito aqui um exemplo do Irã em relação à própria visão que o Irã tem desse chamado corredor de Siunik no sul da Armênia, que os azeris e os turcos querem impor à força um corredor extraterritorial dentro da Armênia e fazem a chantagem do bloqueio da Estrada da Vida que liga a Armênia à República do Nagorno-Karabakh para conseguir esse tipo de objetivo. O Irã é peremptoriamente contrário. Eu não sei dizer para vocês se a Rússia é tão contrária quanto é o Irã. Tá? Então, é direito de cada um torcer, como diz aqui o Luiz Henrique, torce para a é direito de cada um torcer. Agora, eu vejo, talvez pela minha experiência de vida, pelas conversas que a gente tem com os meios de informação que nos provém, para que a gente possa levar a melhor síntese possível para vocês, que há muito interesse econômico, que há muito interesse político e que as coisas nem sempre funcionam nessa história de bandido contra mocinho. Há uma tentativa de corromper, não é? A narrativa e levar as pessoas a um entendimento de que existe uma luta pela democracia, pelos direitos humanos, contra a corrupção, e eu tenho remarcado isso sempre para vocês, que esses muitas vezes são os pretextos que grupos poderosos dão para primeiro controlar a informação, depois legitimarem perante a opinião pública suas ações e por último intervirem. É isso. Quando você vê, mas o Twitter ele só deixa direcionar um tipo de informação. O YouTube só leva notificação para um tipo de público, de um tipo de notícia e tal. É o seguinte, gente. Primeiro, esses grandes conglomerados, eles levam uma informação que eles selecionam para que você conheça uma determinada versão. Depois, sua cabeça está feita, porque você só ouviu um lado,
E aí vai propiciar que a intervenção, inclusive de cunho militar, ela possa ser feita de maneira que seja respaldada minimamente pela opinião pública, legitimando. É o que existe, por exemplo, narrativa contra os iranianos. Então tem aí deputado federal reeleito para esse mandato aí, fazendo declarações contra o Irã e acusando a esquerda de estar com os iranianos. Aí você tem grupos de extrema esquerda também que acusam quaisquer governos de fazerem negócio com o Irã, porque diz que o Irã desrespeita os direitos humanos. Eu não estou entrando no âmago do que faz ou não faz o Irã, mas é propaganda. As pessoas, muitas vezes, por mera vinculação ideológica, e essa vinculação existe porque elas já estão... Está maciado, né? Você recebeu uma informação e você acredita piamente que aquilo seja verdade. Você não quer ouvir o outro lado. Você não quer ouvir o outro lado, porque o outro lado já está demonizado. Ele já está desconsiderado. Então, para que você possa atacar alguém, primeiro você precisa destruir a imagem daquela pessoa. O mesmo vale para os países. O mesmo vale para os países. Tá? Então, nós estamos observando que nesse conflito, o que é, na realidade, fundamental é perceber que há interesses políticos e econômicos envolvidos muito claramente nessa disputa. A Ucrânia é um mar de metais raros, é um mar de gás, é um mar de petróleo, aonde, por exemplo, no próprio Donbass, muitos interesses das gigantes petrolíferas, da Shell, da própria British Petroleum e outras grandes companhias, seja da Inglaterra, seja da Holanda, seja dos Estados Unidos, estavam se estabelecendo a partir de 2014. A partir do Maidan, de forma mais clara. Tem gente que fala em 2005, tem gente que fala em 1991, na dissolução da União Soviética, e tem gente que acha que a própria Ucrânia soviética já sofria a influência desses grupos, desses setores da inteligência britânica, da inteligência dos Estados Unidos, da inteligência dos países da OTAN, né? Mas é isso, é muito fácil manipular as pessoas para se antagonizar. Isso é a grande